Queridos, nós vamos abrir nossas Bíblias hoje no livro de Gálatas. E nós vamos estudar nos próximos domingos essa carta de Paulo à igreja da Galácia. Era um grupo de igrejas daquela região. E por que eu escolhi esse texto, esse estudo? A carta aos Gálatas provavelmente foi a primeira carta do apóstolo Paulo, porque ela trata de vários assuntos do concílio de Jerusalém. Ela não fala do concílio, mas ela trata dos mesmos assuntos, que é o início da trajetória do apóstolo Paulo. Então, provavelmente, é a primeira carta que ele escreve. O problema principal da carta é o seguinte: como que um homem pecaminoso por natureza pode se relacionar com um Deus santo por natureza? A carta aos Gálatas, ela vai trabalhar conceitos muito importantes. Por quê? Porque ela vai mostrar que Deus está muito menos preocupado com rituais, que era a base da religião judaica na época de Moisés, e que Deus está muito mais preocupado com a essência, com a efervescência, com a realidade, com a profundidade da nossa comunhão com Deus. Essa carta, ela não seria lida em nenhuma sinagoga judaica, porque ela é um enfrentamento ao pensamento da época. Algumas pessoas não entenderam depois de um tempo que o princípio de algum cerimonial judaico era apresentar uma verdade por detrás do ritual, por detrás da cerimônia. Mas depois de um tempo as pessoas passaram a cultuar a cerimônia e não o que ela queria ensinar. Quando se fazia um sacrifício de purificação, a mensagem principal não era o sacrifício, era que as pessoas fossem purificadas. Quando se fazia uma oferta de ação de graças, o princípio principal não é a qualidade da oferta em si, mas a gratidão que você deveria ter a Deus. Mas o ritual substituiu a essência. E então a carta aos Gálatas mostra que em Cristo nós temos a oportunidade de superar o obstáculo maior para a nossa vida em Deus, que é o pecado. E podemos ter uma relação com Deus profunda, real, honesta, que independente da sua história e dos erros e dos problemas que você já teve na sua vida, que você pode construir um elo real, profundo com Deus. Paulo apresenta na carta aos Gálatas uma libertação do sistema sacrificial da lei de Moisés para apresentar um sistema de vida, de ética, de moral baseada no Espírito Santo, baseada na comunhão com Deus, uma pessoa melhor, uma vida exemplar, um modelo de vida focado naquilo que Deus quer passar para cada um de nós. E é por isso que nessa primeira carta nós temos como assunto principal, no capítulo 1, a palavra de Deus na igreja. Em especial, Paulo no capítulo 1 vai apresentar qual é o impacto da palavra de Deus na vida da igreja. E aí o tema da mensagem de hoje é esse aqui: a Bíblia impactou a sua vida? Quando eu era garotinho, eu fui para um retiro de carnaval em Macaé. O mar estava de ressaca, as ondas eram enormes, e um homem morreu afogado num domingo à tarde na praia. Eu estava lá. Eu fiquei impactado por aquilo. Era a primeira vez que eu via uma situação de um homem morrer.
eu ver o homem chegar e eu ver o homem morrer. Eu fiquei impactado por uma situação dolorosa, traumática. Situações traumáticas, impactantes, impactam a nossa vida. A pergunta é: o quanto a Bíblia impacta a forma que você vive? O quanto quem olha para você vê que você é alguém que está debaixo da Bíblia, que está debaixo do impacto da Bíblia, que está debaixo da influência da Bíblia. E é por isso que eu queria ler com você o capítulo 1 de Gálatas, porque eu tenho algumas informações importantes para a gente ser impactado pela palavra de Deus. Amém? Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 1. Diz assim a palavra de Deus: Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito: se alguém lhes anuncia o evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado, ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. O apóstolo Paulo está dizendo: gente, eu estou aqui para bater um papo com vocês da Galácia, cada igreja da Galácia. Vocês precisam entender que tem muita coisa sendo falada no meio de vocês que não procede. Tem pessoas no meio de vocês dizendo coisas que parecem evangelho, mas não é. Parece palavra de Deus, mas não é. E eu vim dizer para vocês que se um anjo ou qualquer pessoa pregar alguma coisa diferente do que eu estou apresentando a vocês, não é a palavra de Deus, porque eu estou apresentando a vocês não o que aprendi com alguém ou o que eu mesmo pensei, eu estou apresentando a vocês a revelação do Espírito Santo de Deus. Portanto, antes de entender qual é o impacto que a palavra de Deus produz numa vida, é preciso entender da onde vem a palavra de Deus e quais são os cuidados ao receber a palavra de Deus. Quando você ouve uma coisa que parece palavra de Deus, quais são os cuidados? Primeiro, a beleza de um discurso não significa que seu conteúdo seja fiel.
a beleza de um discurso não significa que ele seja fiel. Versículo 8 diz assim: mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito: se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Paulo está dizendo: olha, amigo, fique esperto. Se alguém apresentar alguma coisa, você pode achar ele bonitinho, legalzinho, o discurso pode ser bem legal, bem agradável, pode ter musiquinha de fundo, aqui, ele é amaldiçoado. Pastor, onde você quer chegar? Eu quero chegar que hoje nós temos a internet, e na internet a gente recebe muita informação, e a gente recebe muita informação com musiquinha de fundo, e muita informação de gente legal, de gente agradável, de gente bem vestida, de gente com uma roupagem de fé, mas nem toda mensagem, por mais bonita que seja, é fiel. Os cristãos judaizantes queriam frear a experiência com Cristo com ritos, com cerimônias, com tradições na igreja da galáxia. Os cristãos judaizantes, presos aos rituais de Moisés, eles estavam querendo dominar o discurso da igreja. Eles estavam querendo trazer para a igreja uma visão de que o ritual, o cerimonial, era mais importante do que a experiência com Deus. E sabe o pior de tudo? É que eles se mostravam mais fervorosos, eles se mostravam mais apaixonados, eles se mostravam mais comprometidos. Então os outros crentes, eles olhavam para eles e falavam: não, esse povo aí é comprometido, esse povo aí é sério. Então o discurso deles passava a ser o discurso que tinha mais valor, e eles estavam pregando um evangelho diferente do evangelho de Cristo, e estava todo mundo aplaudindo. Você já conversou com pessoas que falam o tempo inteiro de poder de Deus, de mistério, de revelação, está falando contigo e já fala em língua? Então você olha para aquela pessoa e você tem uma impressão de que ela é super espiritual. Pode até ser, mas pode não ser. E a pessoa tem sonho e fala que estava sonhando e viu uma coisa no céu que caiu, e caiu na terra e brotou não sei o que, e era uma árvore e teve um fruto. Pode ser de Deus? Pode, mas pode não ser. Pode ser a imaginação da pessoa, pode ser o costume da pessoa, pode ser maldade da pessoa, pode ser maluquice da pessoa, pode ser psicopatia da pessoa, pode ser Espírito Santo, pode ser. A gente tem que pedir a Deus para Ele julgar e confirmar no nosso coração. Mas você ouvir tudo que está na internet e achar que é a palavra de Deus, às vezes você come uma comida que está estragada, que freia a tua fé, que bota dúvida no teu coração sobre a tua igreja, que bota dúvida sobre os teus líderes, que bota dúvida sobre o teu compromisso na igreja, que freia teu ímpeto de ajudar a obra de Deus. Cuidado! Há um tempo atrás, um influenciador, menino bom, ele é legal, mas a base bíblica, teológica dele é fraca. Aí ele disse na internet assim: porque Deus, você pode não estar comprometido com a vontade de Deus, mas Deus está comprometido com a tua vontade. Caramba, meu irmão, que loucura é essa? Mas da onde? Você pode não estar comprometido com a vontade de Deus, mas Deus está comprometido com a tua. Você está maluco? Aonde que Deus está comprometido com a tua vontade? Esquece. Deus não tem compromisso nenhum com a tua vontade. Deus te abençoa porque Ele te ama, mas não tem compromisso nenhum. Você que tem que estar compromissado com a vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável, e não a sua. Que papo é esse?
Que maluquice é essa? Mas é uma pessoa boa, gentil, legal, emocionado, sem muita base teológica, fala uma asneira e alguém recebe, pronto. Você começa a viver uma caminhada com Deus baseado num pilar que é falso. Um dia desse eu liguei para um pastor, gente boa, menino bom, capaz, mas escutou uma interpretação teológica, acreditou, mas só que a afirmação teológica é ridícula. Eu liguei para ele, mandei um recado para ele, falei, cara, você falou uma coisa que não procede, você está zero chance disso ser hermeneuticamente, exegeticamente explicado. Você falou uma coisa que não tem sentido nenhum. Mas ele foi humilde, falou, olha, eu tenho que repensar isso aí mesmo e tal. Ele foi muito humilde, é um menino bom, mas às vezes escuta uma coisa de alguém que parece ter muita profundidade e não tem. Uma vez um irmão saiu aqui da nossa igreja, saiu, ele estava seguindo os vídeos de um camarada, ele me mandou os vídeos, quase que ele queria me converter com os vídeos que ele me mandou. Eu comecei a assistir os vídeos, cara, o cara é maluco. Os vídeos que eu recebi, o cara é louco, e o cara cita hebraico, cita grego, cara, irmão, pensa num maluco beleza, e que interpreta as coisas do jeito que quer, e criou uma teologia antibíblica e anti-igreja, tirou a família que é da nossa igreja, tirou, a família me amava, perdi ovelha, me amava a família, me amava, perdi ovelha. Nós queremos extraordinário, mas nós precisamos da palavra, e a gente precisa filtrar o que a gente ouve, quem entendeu? Um segundo cuidado quando a gente ouve a palavra é o seguinte: não se feche para o que você não quer ouvir. A gente hoje está muito acostumado a ouvir o que a gente gosta. Falou do jeito que eu estou a fim de viver, é de Deus. Finalmente um homem de Deus. E é isso que o Paulo está falando no versículo 10. Ele vai falar no versículo 10 assim, ó: acaso eu busco agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Paulo está dizendo aqui, ó, você quer escutar o que é agradável ou quer escutar a verdade? Eu não estou aqui para agradar homem não, eu estou falando o que vem de Deus. Amigo, a palavra de Deus, ela apresenta o que é pecado e o que não é. Tem coisa que não é pecado, mas se usado de forma diferente, passa a ser pecado. Por exemplo, comer uma comida boa é bom? E comer desesperadamente 35 fatias de pizza no rodízio. Me falaram que tem um irmão aí que tem uma placa dele na pizzaria, persona não grata. Bateu o recorde lá, 38 fatias de pizza. Irmão, comer é bom. Comer demais, não. A Bíblia diz como que a gente deve comer. Falar de uma pessoa é bom? Se for para falar bem, é. Se for para falar mal pelas costas, não é. A Bíblia diz, quer falar de alguém? Como que tem que falar? Sexo é bom? Silêncio, hein? Silêncio. Teve um irmão que falou assim: rapaz, deve ser. Ele vai lá, o sexo é maravilhoso dentro do casamento.
Não dentro de ajuntamento, dentro do casamento. Um homem casa com uma mulher, e aí usufrui, e ela usufrui, e Deus abençoa, e não tem pecado nenhum nisso, é bênção de Deus, é graça de Deus, para que você esteja saciado na sua casa, e você não esteja aí à mercê das influências malditas que o mundo apresenta. É isso aí. Mas fora do casamento é pecado. Então a Bíblia diz o que é e o que não é, e o que é bom, a forma de ser bom. Nós precisamos entender isso, mas não. Muitos da igreja odiaram as palavras de Paulo. Eles queriam ser atendidos e não confrontados pela revelação bíblica. Queriam ser elogiados apenas por irem à igreja, por fazerem algum trabalho na igreja, por darem ofertas. Mas Deus quer o coração. Paulo virou para os cristãos judaizantes da igreja e falou: galera, vocês podem estar apaixonados por esses rituais todos, mas o que Deus quer é o coração. Vocês podem estar achando que vocês fazem da melhor maneira, mas Deus quer o coração. Deus não quer esses rituais cerimoniais, essas séries de coisas, e vocês passaram a reverenciar isso. Ei, Deus está olhando a vaidade de vocês em fazer isso. Deus quer que vocês sejam a luz da vontade dEle, da palavra dEle, um reflexo dEle para a sociedade, e não campeões de rituais. O povo da igreja da galáxia, que estava preso ao judaísmo, odiou Paulo. Odiaram a palavra. Talvez alguma coisa que eu fale aqui, em algum momento você odiou. Está me aturando até hoje, mas odiou. Mas eu sempre conto aqui a história de um homem que estava aqui na igreja, já tinha vivido algumas coisas erradas na vida dele. E um dia ele disse para mim: pastor, nunca pregue o que eu quero ouvir, por favor, continue pregando o que eu preciso ouvir. Essa foi a frase de um homem que teve dificuldades, que teve alguns percalços na vida, mas que continuava vindo aqui para ouvir a palavra que o confrontava. Uma vez eu estava pregando uma série de mensagens em Patinga sobre mandamentos recíprocos: amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, aceitem-se uns aos outros, não mintais uns aos outros, suportai-vos uns aos outros. Só os uns aos outros da Bíblia, cada um deles, eu preguei sobre cada um. Um dia o camarada virou para mim e falou assim: eu não estou gostando dessas mensagens. Na cara dura, na lata. Falei: é mesmo? Por quê? Não, acho que cada um tem sua vida. Então aí fui levantar a vida do cara. Não ia na casa de ninguém, não recebia ninguém na casa dele, não queria estar em célula, não fazia parte de nenhum grupo da igreja, não queria comunhão. Todo domingo ouvi sobre isso. Todo domingo ouvi que nós temos que nos apoiar, nos receber, nos ajudar. Todo domingo ouvi que nós precisamos ser uns aos outros, que nós somos uma família, que quem tem empresa, que dê emprego a alguém. Se não valorizar, manda embora, para ver se ele aprende a valorizar o próximo. Porque às vezes o não ensina mais do que o sim. Quando for contratar, fala: amigo, você é meu irmão em Cristo, não é? Então a Bíblia diz que você tem que me honrar mais do que os ímpios. É o que a Bíblia diz. Então eu conto com você para ser o melhor funcionário. Se não der certo, você sabe que você será tratado como qualquer funcionário. Mas dá oportunidade para o irmão da igreja. Ajuda alguém da igreja. Faz uma história melhor para alguém. Tem um irmão aqui da nossa igreja que ele viaja muito, então ele vai para o aeroporto toda hora. Ele procura irmãos aqui da igreja que levam ele. Ele tem pessoa aqui da igreja que leva ele. Todo voo dele, a pessoa leva ele no aeroporto, busca no aeroporto. Então ele oferece mais uma oportunidade para o irmão nosso, uns aos outros.
Às vezes, você escuta a palavra que você quer ouvir, ignora que você precisa ouvir, e a sua vida não sai do lugar. Um rapaz ouviu uma palavra de um profeta, que ele ia montar uma empresa assim, assim, assado, que ele ia ganhar milhões e bilhões e não sei o quê, coitado do Elon Musk, e coitado do Bill Gates, e coitado de todo mundo, porque ele ia prosperar. Ele apostou todo o dinheiro, todas as fichas daquela empresa. Ele escutou o que ele queria ouvir. Perdeu carro, perdeu apartamento, perdeu todo o dinheiro que ele tinha, montou a empresa, deu tudo errado, teve que se mudar para outro estado, foi duro. Cuidado com a palavra que é fácil de digerir, nem sempre ela faz bem para o estômago. Terceiro lugar, e último, qual é o cuidado que a gente tem que ter para ouvir a palavra? Perigo é o fogo amigo. A gente tem que tomar muito cuidado com quem tem influência sobre nós, com quem nos agrada, com quem a gente gosta da forma que se expressa, porque às vezes é justamente essa pessoa que é um fogo amigo, que traz uma informação da palavra de Deus, que destroça a nossa capacidade de ser a essência de Deus. Olha o versículo 7, diz assim, que na realidade não é evangelho. Vamos falar do 6. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Paulo está dizendo para a igreja da galáxia, esse povo que está aí na igreja aí querendo levar vocês para o judaísmo, misericórdia, eu estou assustado com vocês. Cara, vocês estão acreditando neles só porque eles são legais com vocês? Só porque vocês comem pizza junto? Só porque vocês comem no inverno sopa, vaca atolada junto? Só porque vocês fazem churrasquinho junto? Vocês estão engolindo tudo por causa da amizade? Ei, quantas vezes alguém que é amigo da família, irmãzinha de oração, amiga da família, mas ela está falando uma parada que não tem nada a ver com você. Eu conheço gente que está aqui na igreja, está aqui há anos, tu nunca assumiu nada. Por quê? Porque tem alguém que é tua liderança espiritual, que ora pela tua vida, e você fica nessa dependência, você não se envolve na igreja local, e você está perdendo a chance de servir a Deus, e o tempo está passando, e você está vinculado aí a uma dependência espiritual, que não está te ajudando, e você vai dar contas a Deus. Então a primeira coisa que Paulo faz na carta aos Gálatas é, amigo, vamos separar o que é palavra de Deus, do que é palavra de amigo, do que é palavra de gente que fala bonitinho, vamos ter um pouco mais de filtro. Por quê? Porque aí ele vai falar agora das duas características de alguém que está impactado pela palavra de Deus. Que duas coisas nós vemos na vida de alguém que filtrou, pegou a palavra verdadeira e está sendo impactado pela palavra de Deus. Primeiro, possui direção ministerial. Não tem como você estar impactado pela palavra e estar parado. Não tem como você estar impactado pela palavra e não estar servindo. Olha o que diz o versículo 15. O versículo 15 diz assim: mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios. O apóstolo Paulo está dizendo, ei, no ventre da minha mãe, Deus já tinha um plano para a minha vida, que era pregar aos gentios, ou seja, não pregar aos judeus.
Se você ler o texto, você vai ver Paulo falando assim: ei, eu nem conheço as igrejas da Judéia, dos judeus. Eu conheci o Pedro, o apóstolo Pedro, conheci Tiago, irmão de Jesus, nem conheci os apóstolos todos. Porque desde o ventre da minha mãe, Deus tinha um plano de eu pregar aos gentios. Aí se você ver o texto, ele vai falar assim: eu fui para a Síria, fui para Sicília, eu fui para a Arábia. Ele vai contando os lugares que ele já foi pregar. Voltei a Damasco pregando. Ele está pregando para todo lado, porque ele entendeu a sua missão. Uma pessoa impactada pela palavra tem missão. Eu sou impactado pela palavra, eu amo a palavra. Tá, o que você faz? Você está envolvido no reino, você está entregue ao reino, você está batalhando pelo reino. Você convida pessoas para o reino, você evangeliza pessoas, você está numa célula servindo, você está liderando uma célula, você está no reino servindo. O apóstolo Paulo está dizendo: amigo, quando eu fui impactado, eu assumi o destino que no meu nascimento Deus já tinha para mim. Isso é muito sério. Deus tem um plano para a tua vida que não está condicionado à tua conversão. É muito antes da conversão. Paulo não era convertido, mas no ventre da mãe dele já tinha um plano: pregar aos gentios. Olha o que ele está dizendo. Deus já tinha um plano para você, independente se você ia ser pobre, ia ser rico, se ia passar por situação difícil, abandono, se você ia perder amigo, se você ia chorar, se ia ter uma morte na família, independente do que acontecer depois, Deus já tinha um plano na tua vida, no teu nascimento. E quando você se converte, Deus quer te impactar com a palavra para você viver o plano. Uma pessoa impactada pela palavra precisa viver o plano. Quando eu nasci, Deus tinha um plano: você vai ser pastor, e você vai ser pastor plantador de igreja. Meu Deus do céu, eu estava lá com 10 anos de idade, andando lá no rio Mazomba, Itaguaí, chutando a água no retiro da igreja, chutando a água, um rio sem profundidade, chutando a água assim, moleque. Eu virei para um membro da igreja de Marechal Hermes e falei: cara, estou preocupado com o meu futuro. Paulo Lemos, cantor, cantava muito na igreja. Paulo Lemos vira para mim e fala assim: Juninho, se preocupa não, teu futuro é grande. Eu era um moleque. Aquela palavra, Luizinho, foi que nem se me botasse deitado no chão, pegasse uma flecha, puxasse assim, de aço a flecha, pensa assim, ela, ela entrou na minha alma. Eu nunca esqueci da frase de um homem simples da igreja, do louvor da igreja: se preocupa não, Juninho, teu futuro é brilhante, é grande. Os anos se passaram, terminei o ensino médio. Informática estava na moda, vou fazer informática, sou bom em matemática. Fui trabalhar como consultor, mas o plano desde o meu nascimento qual era? Ser pregador, plantador de igreja. Você pode fugir para lá e para cá, irmão, o plano está aí, meu. O plano está aí. Aí vou eu trabalhar, aí começo a ganhar dinheiro, aí compro carro zero, minha mulher carro zero, aí compro apartamento, e aí aí eu mudo de empresa, aí eu começo a ganhar muito mais. Irmão, Deus está olhando e falando assim: vai insistir até quando? Tu está pensando que tu está aí para ficar aí? Estou só te treinando, porque você vai precisar de muita gestão para fazer o que eu estou esperando de você. Estou te treinando, mané. Está se achando, está achando que tu vai ser o quê? Diretor de empresa, empresário?
Deus tem um plano para a gente. Ei, o plano não está aniquilado, o plano não está cancelado. Deus não anulou o plano da tua vida, desde o teu nascimento. Paulo está falando, quando eu nasci, já era para pregar para os gentios, ele nem era convertido, ele se converte já maduro, e aí ele vai cumprir o propósito de Deus na vida dele. Segunda coisa que acontece quando alguém é impactado pela palavra de Deus: sua mudança de vida fica evidente. Irmão, quem olha para você fala, cara, esse cara aí está no azeite, essa mulher aí está na unção. Quando você é impactado pela palavra de Deus, as pessoas notam. Versículo 23, olha Paulo falando: apenas ouviam dizer, aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus por minha causa. Paulo está dizendo, está geral falando que o cara que perseguiu os cristãos agora está pregando e está ganhando multidão para Jesus, e está todo mundo glorificando a Deus pela minha vida. Ei, quando você é impactado pela palavra, não tem jeito, o ambiente nota a tua mudança, as pessoas notam a tua fé, as pessoas são transformadas pelo teu jeito de viver, as pessoas começam a sonhar em viver a vida que você vive. E aí eu preciso terminar contando uma história que eu já contei aqui na igreja há muitos anos. Um dia um casal chegou na igreja, lá no Rio Mar. Chegou no Rio Mar, fui lá, cumprimentei o casal. Opa, tudo bem, muito bem-vindos e tal. Falei, como é que vocês vieram parar aqui na igreja? Eles falaram uma história interessante. A gente contratou uma moça do Nordeste para vir trabalhar para a gente. E aí, ela mandou o valor da passagem, a gente mandou o valor da passagem. A gente não sabia que ela não tinha dinheiro para comer nada no caminho. Essa moça viajou 3 dias para chegar aqui em casa. Ela veio com uma sacola plástica, um saquinho plástico, com farinha, uns pedacinhos de carne, pouquinhos pedacinhos de carne, e uns pedacinhos de legume, dentro da farinha. E ela veio 3 dias comendo aquele saco de farinha com aqueles negócios. Ela trouxe uma garrafa PET com água, e nas paradas do ônibus, ela enchia na torneira dos banheiros a garrafa PET com água, e ela veio bebendo água de torneira de banheiro, de rodoviária. Eu falei, e aí, que 6 horas da manhã essa mulher está na cozinha, limpando a cozinha, preparando café, sorridente, cantando. E aí que a mulher está o tempo inteiro em paz, feliz. E eu comecei a ficar encucado, a minha mulher também. E aí um dia, ela estava na hora do almoço, do intervalo de almoço dela, ela estava trancada no quarto dela assim, mas estava meio aberta a porta. E eu fui lá e fiquei dando a bisbilhotada. E quando eu olhei, estava ela no horário de almoço dela ali, lendo a Bíblia. Eu virei para minha mulher e falei, essa mulher tem um negócio que a gente não tem. E ela todo domingo saía para ir a algum lugar, e a gente seguiu ela um dia, e ela estava vindo aqui. Então a gente veio aqui para saber o que ela tem que a gente não tem. Sabe qual é o meu sonho? Meu sonho é que você tenha uma vida tão aliançada com Deus, tão dependente de Deus, tão impactada pela palavra, que um dia apareça alguém aqui, vem cá, é aqui que é a igreja do fulano de tal? Calma aí, vamos bater no cadastro aqui. É, aqui mesmo. Ai, que bom que eu encontrei. Encontrou o quê? Encontrei o lugar que ele vem, porque eu quero saber como é que ele pode ter a vida que ele tem. Deus quer usar a tua vida para algo maior. O resumo da mensagem é: filtre o que você recebe, porque nem tudo que você recebe é a palavra verdadeira de Deus. Pode ser embalagem bonita, mas o conteúdo é podre.
pode enfraquecer a tua fé, ao invés de multiplicar a tua fé. Segundo, a partir do momento que você recebeu a palavra, duas coisas têm que estar acontecendo. Se você foi impactado pela palavra, você tem mudança de vida e você tem ministério. Que Deus cumpra essa verdade na tua história, e que hoje seja um dia decisivo para você. Que não seja mais um culto, mais uma mensagem, mais uma pregação. Que seja um movimento do céu na tua vida.